Quando olhamos para o livro do Gênesis, tentamos compreender um mundo desconhecido de nós. Esse, cheio de humanos que vivem por quase 1000 anos e criaturas gigantescas com deuses tendo uma relação cara a cara com os seres humanos. Nos leva a questionar como era o mundo antes do dilúvio. Então, curtem o vídeo, compartilhem com seus amigos e comentem sobre o assunto que falaremos aqui. A origem do mundo e da vida é uma das nossas maiores questões e dilemas que temos que enfrentar na nossa existência. Por que fomos criados e como fomos criados? Essas questões não é algo que veio do nosso tempo, e sim são questões muito antigas, de civilizações bem remotas no tempo. E uma das civilizações que tentaram responder isso foram os judeus, da época do Segundo Templo. Ou seja, estamos contando uma narração criada e difundida por volta do século IV a.C. Na época pós-reforma da religião do rei Josias, começou a ser redigido um texto que veio a se chamar Gênesis. E o propósito desse texto foi mostrar para os judeus que eles eram descendentes do Deus vivo, o único Deus que existe, e o responsável por criar o mundo em que vivemos. E para mostrar ao seu povo o quanto eles são especiais, foi preciso colocar nessa narração aspectos culturais que os judeus conheciam ou tinham contato, para que eles pudessem entender o quanto especial eles eram e que os cultos a outros deuses não eram mais necessários devido às questões que envolviam a origem do homem. Diante de tudo isso, surge a história de Adão e Eva. Essa história é conhecida de todos nós, mas para não ficar incompleto o nosso vídeo, farei um breve resumo. A história começa com Deus criando a terra e todos os seres viventes que há nela, e com isso cria o homem. No capítulo 1 foi a última criação de Deus, e no capítulo 2 foi a primeira criação. Temos um vídeo no canal explicando sobre a origem de Deus, que vai explicar a diferença e o porquê de ter 2 capítulos narrando a mesma história, mas com conteúdos diferentes. Mas devido à ganância do homem, eles comem a fruta do bem e do mal, e são expulsos por Deus do jardim de uma região chamada de Éden, que era onde eles moravam. Quando são expulsos do jardim, Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel por inveja, e ele foge para longe da região do Éden e se casa com uma mulher pertencente ao povo que vivia na região de Nod. Essa mulher que a Bíblia narra não é da descendência de Deus. Não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Esse ponto é muito importante, porque a Bíblia narra não a criação de todos os seres humanos, mas a criação dos homens que geraram os judeus. E claro, por consequência, os cristãos de origem judaica. Agora, os gentios que Paulo de Tarso evangeliza, eles não são da origem de Adão e de Eva. Daí a importância da morte e ressurreição de Jesus. Porque, a partir dele, foi feita a nova aliança, que permitiu que os não-judeus pudessem fazer parte da promessa divina. E isso é a base da fé cristã. Agora, depois de tudo isso, Caim teve filhos e esses filhos são amaldiçoados por causa dos pecados de Caim. E contrapartida, temos também os filhos dos homens, que vivem e têm filhos junto com a descendência de Caim. Adão e Eva têm outro filho, Sete. E a descendência de Sete é a descendência da promessa que chega até Jesus. Entretanto, a descendência de Sete vive muitos anos, podendo chegar até 1000 anos. Já a descendência dos homens, não criados por Deus, e nem a de Caim, podem chegar a viver tanto tempo assim. Em um determinado momento da história, os filhos de Deus têm filhos com os descendentes dos filhos dos homens. E aí cabe uma explicação. Até o século IV d.C., essa passagem era entendida como os filhos dos anjos. Os judeus e os primeiros cristãos acreditavam que os seres celestiais podiam ter filhos com humanos. Basta vocês verem as questões que envolvem os semideuses. Agora, depois do século IV, os cristãos substituem essa visão e colocam a visão dos filhos de Sete. Daí
Hoje em dia temos essas duas linhas. Mas fica a pergunta, qual a mais correta? A ideia que o autor do texto queria passar era que foram os anjos que tiveram os filhos com as mulheres. Depois disso, Deus fica muito irado com os humanos e se arrepende de ter criados. Tem a ideia de destruir tudo com água. Esse fim trágico que a vida teve nos mostra que Deus decide acabar com tudo aquilo que não fazia parte da sua criação perfeita e também as que fazia parte da sua criação perfeita, mas que por algum motivo foi corrompido pelo pecado. Nessa época, o livro de Gênesis nos conta que havia gigantes com superpoderes, pessoas da linhagem de Sete que podia viver até 1000 anos. Mas o texto deixa claro que os outros que não pertenciam à criação de Deus, a linhagem de Sete, não vivia tanto tempo assim, porque quando Deus tira seu espírito dos homens, eles passam a viver até 120 anos. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus, nessa altura da história, depois de acabar com todos os viventes, coloca Israel como os únicos a fazerem parte da sua descendência. E essa era a ideia que o autor queria passar para os israelitas. A partir dali, eles eram o único povo que pertencia ao único Deus escolhido, e que tudo que existia fora do povo, fora de suas culturas, não vinha de Deus. E um dia ele iria acabar com tudo novamente. Por isso que existem diversos livros apócrifos com teor apocalíptico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Comentem aí, curtem o vídeo, seguem o canal para nos ajudar a crescer mais e mais. E compartilhe com seus amigos e familiares também. Ok? E obrigado.